Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus, assim como eu estou. Bem, andei sumidinha um pouquinho, que ontem foi domingo e foi um dia muito corrido. Para quem não sabe, eu tenho um delivery de parmegianas e massas. Eu trabalho com a parte de alimentação e sim, não é fácil trabalhar com comida, você fazendo dieta todos os dias. Porém, você tem que ter um objetivo e um foco, assim como eu tô tendo. Então eu andei sumida porque ontem tava bem corrido, domingo aqui sempre é muito mais corrido, né? Aí hoje não consegui gravar nada, não consegui fazer nada, mas hoje apareci para conversar um pouquinho com vocês. Bem, eu vou contar um pouquinho também do que me levou a optar pela cirurgia bariátrica. Muitos me perguntam, Dai, mas por que você optou por fazer a cirurgia bariátrica? Bem, eu sempre fui uma pessoa acima do peso. Desde criança eu sempre fui uma pessoa acima do peso. A minha juventude, até que eu perdi um pouco mais de peso. Porém, conforme foi passando o tempo, eu fui reganhando aquele peso que eu perdi e fui cada vez ficando mais gorda, né? Cada vez maior, até chegar no estágio que eu cheguei do ano passado. Porém, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre trabalhei, sempre fiz minhas coisas. Porém, atividade física já não tava mais fazendo, já não conseguia mais, eu já não conseguia mais caminhar, né? Por causa do meu peso que eu cheguei. E o que me levou a optar pela cirurgia bariátrica foi porque eu já passei em vários médicos e em vários nutricionistas e eu tentei fazer algumas dietas, porém ficava aquele efeito rebote, né? Você faz, aí daqui a pouco você volta tudo e volta pior. Isso foi acontecendo comigo. Aí em 2019 eu decidi entrar num projeto, né, junto com uma equipe médica, para poder tanto perder a perca de peso e já entrar no processo de fazer a cirurgia bariátrica. Quem está iniciando, eu fiz pelo convênio, né? E pelo convênio você tem um tempo para você poder fazer essa cirurgia. Você tem que passar com os médicos, né? Entre um ano e meio a 2 anos, fazer um processo com um psicólogo, nutricionista, quem vai fazer a cirurgia, né? O endócrino. Você tem que passar com toda uma equipe médica para fazer uma bateria de exame para ver realmente que você está apto para fazer a cirurgia bariátrica. E eu comecei esse processo em 2019. Eu pagava já o convênio há muitos anos e eu optei por tentar. E nesse meio tempo, eu cheguei a perder peso em 2019 para fazer a cirurgia. Porém, eu, por ser uma pessoa asmática, na época eu não tinha tratado tanto a minha asma. E com a obesidade, ela veio a tender a piorar cada vez mais a minha asma. Aí o médico, em princípio, ele negou. Eu cheguei ao peso permitido para fazer a cirurgia, porém, os exames de pulmão meu não estavam ok. Eu fui negada a primeira vez. Com isso, eu acabei me frustrando e reganhando o peso e meio que aumentando muito mais. Porque quando você para de fazer aquela dieta e você está desmotivado, você não tem um foco, você acaba meio que desmotivando. E o que aconteceu comigo? Eu acabei desmotivando e acabei aumentando muito mais o peso. Bem, quem tá para fazer a cirurgia bariátrica, que nem eu fiz pelo convênio, tem esse processo que eu falei, passar com todos os médicos. E aí, em 2019, não deu certo. Eu acabei me frustrando e abandonando o processo. E eu fui ganhando peso cada vez mais. E com a pandemia eu acabei sofrendo muito também. E só fui cada vez mais me afundando. O ano passado, em setembro do ano passado, eu comecei a passar muito mal. Foi aí que tudo iniciou. Eu comecei a passar muito mal e eu já não me pesava mais, porque eu tinha muita vergonha de mim. Eu não me pesava, eu não me reconhecia mais. Acabei meio que se fechando no meu mundo. Eu tinha vergonha das pessoas me verem do jeito, do estado que eu estava, porque eu também não me aceitava do jeito que eu estava. Porém, eu não tinha ânimo para nada, não tinha ânimo para nada mesmo.
e eu só trabalhava. E eu trabalho com alimentos, né? E é corrido, a minha vida é muito corrida. Quem mexe com cozinha, é cozinheiro, sabe do que eu tô falando, que a vida é corrida. E eu não parava para pensar em mim, eu não parava para cuidar de mim, e aquilo só foi cada vez piorando. Então, no ano passado, em setembro, eu comecei a ter uma crise de asma tão forte, que nada cortava. Em princípio, eu comecei a achar que era asma só, né? E eu passava muito mal. Aí eu fui marcando vários pneumologistas, né? Parte de pulmão para ver, fui fazendo uma bateria de exame e nada constava. Constava que eu tava com a asma, assim, muito alta, porém, não era aquilo que tava me fazendo passar tão mal. Graças a Deus, eu nunca tive diabetes, né? E colesterol alto, nada. O meu problema era a asma, né? Aí, no ano passado, eu comecei a ter muita mesmo falta de ar. E mal conseguia andar dentro da minha própria casa. Eu não conseguia andar na minha própria casa, porque eu sentia muita falta de ar e era uma tosse que veio constante. E mesmo com os medicamentos que eu tomava, as bombinhas, nada cortava, nada funcionava. Foi que aí, em novembro, eu tive final de novembro, mais ou menos, no ano passado, eu tive o primeiro desmaio. Eu tava aqui em casa e eu tive o primeiro desmaio. Foi quando meu esposo me levou às pressas pro pronto-socorro, né? Eu cheguei desacordada no pronto-socorro e foi nisso que começou. Teve um mês que eu fui 26 vezes pro hospital, acredite se quiser, 26 vezes. Porque eu passava muito mal, eu sentia muita falta de ar, eu chegava no hospital, o batimento meu cardíaco estava muito alto e eles se estabilizavam ali na hora. Quando eu voltava para casa eu passava mal e eu voltava de novo. E as bombinhas já não cortavam mais, não faziam mais efeitos. E foi quando eu tive mais outros desmaios em casa novamente. Eu tive 3 desmaios. Os 3 foi na minha casa. Teve um que eu desmaiei na frente do meu esposo. Eu tava deitada porque eu tinha muita falta de ar. Eu não aguentava fazer as coisas. E eu tava deitada e eu lembro que eu só simplesmente desmaiei. Aí foi quando novamente ele me levou no pronto-socorro. E foi lá que um dos médicos puxou minha orelha. E ele era da parte de pulmão. Ele viu realmente, fez uns outros exames mais profundos em mim, viu que eu estava com uma bactéria no pulmão também, que isso estava me prejudicando. Só que ele foi muito realista comigo. Ali foi onde o primeiro choque assim, que eu tomei. Eu já tinha tomado outros choques, mas aquele ali eu senti mesmo que se eu não fizesse nada, se eu não fizesse algo por mim, eu iria morrer. Ali eu senti mesmo que alguma coisa ia acontecer comigo e não era boa, né? E foi quando o médico falou. Ele falou, olha, você já teve 3 desmaios por falta de oxigenação, né? Porque você tá muito grande acima do peso e o seu pulmão já não é um pulmão de uma pessoa normal. Então, tá te faltando oxigênio e você acaba desmaiando por isso. Só que numa hora, isso daí pode acontecer e você não voltar. Ou você voltar com alguma sequela, porque se você fica sem respirar, oxigenação, e ele explicou pra mim, né, meio que alertando, e ali eu fui entrando em choque, porque na verdade, sendo realista mesmo, eu fiquei com muito medo do jeito que ele falou comigo, e eu percebi que realmente eu tinha que fazer alguma coisa por mim ali, porque senão meu reloginho tava já pra acabar. E aí eu voltei para casa naquele dia e eu voltei, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não consigo fazer uma caminhada. Tentei fazer várias caminhadas com meu esposo, mas eu mal aguentava andar até o fim da minha rua, para vocês terem uma ideia. Mal andava dentro de casa, então, porque eu tinha muita falta de ar, doía muito meu pulmão e eu tinha que parar. Então eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia como lidar com aquela situação, como que eu ia fazer para perder aquele peso que eu precisava. Eu sabia que eu precisava perder urgente aquele peso. E voltei a marcar com os médicos, né?
para ver o que eu poderia fazer, mas eu tava sem saída. E foi naquela noite que eu pedi para Deus. Eu falei assim: Senhor, eu preciso de alguma direção, eu preciso que algo aconteça assim, porque eu não sei mais o que fazer. E foi Deus mandou um anjo na minha vida. Na verdade, esse anjo, essa pessoa é muito querida para mim, muito querida mesmo. E ela já me ligou preocupada comigo, que ela sabia o estado que eu estava, o jeito que eu estava. Claro que eu deixei também de ver ela, essa pessoa, por vergonha do jeito que eu estava, porque eu não gostava da minha aparência, né? Então eu já não ia em lugares nenhum e eu acabei me afastando também dessa pessoa. Mas ela é minha mãezinha querida do coração, e ela pegou e me ligou. Ela me ligou e falou assim: Dai, eu tô preocupada com você e eu vou te propor uma coisa. Vai no médico, veja se você pode tomar uma injeção, essa Ozempic, pra gente tentar diminuir esse seu peso. E eu tinha pedido muito para Deus uma direção. Porque eu não sabia o que eu iria fazer, né? Foi aí que eu decidi, falei: e agora? Aí ela pegou e falou assim: faça isso. Eu falei assim, que eu já tinha, os médicos na verdade já tinham optado por passar essa injeção para mim, devido ao meu peso, para que eu perdesse rápido o peso. Porém, eu não conseguia, né? Todos sabem que ela é uma injeção que não, infelizmente, não são para todos, né? Sobre valor, ela é muito alta e não é para todos, infelizmente, porque eu acho que para quem sofre dessa obesidade, que é uma doença, a gente sabe que é uma doença, eu acho que deveria, sabe, ter um recurso, alguma coisa que pudesse fornecer, pelo menos, ou ser mais em conta, mas infelizmente não é assim. Então essa pessoa, ela me ajudou nisso daí, e eu vi que foi de Deus mesmo, sabe? Em princípio eu não queria, eu me relutei um pouco para aceitar essa ajuda, mas eu aceitei porque realmente eu precisava, e ela foi um anjo na minha vida, foi um anjo mesmo, e eu precisava. Foi aí que eu novamente peguei força, eu falei: não, eu vou voltar nos médicos, remarquei todos os meus médicos, voltei com a equipe, alguns novos, acabou mudando, né, os meus médicos também, mas eu voltei com uma equipe e com a pessoa que ia fazer a cirurgia, né, e voltei firme. Em dezembro, eu estava com 167 quilos, começo de dezembro, com 167 quilos, eu nunca cheguei nesse peso, eu nunca imaginei chegar nesse peso, e muitos nem sabiam que eu estava nesse peso, porque já nem me viam mais, eu sempre fiquei restrita, então já não me viam mais, eu sempre apareci em fotos sorrindo, tudo, mas não foto mais de corpo, somente de rosto, porque eu tinha muita vergonha do jeito que eu tava. Então foi aí que eu peguei e decidi voltar com a equipe. Foi quando eu voltei com a equipe, o endócrino me prescreveu, né, tomar a injeção, e eu tomei por 4 meses. Foi 3 meses e meio, mais ou menos, que a última dose eu acabei tendo que parar, porque as 15 semanas antes eu tive que parar, porque quando você vai fazer a cirurgia, você não pode estar tomando nenhum tipo desse medicamento, que é Engov, a Ozempic ou Mounjaro, você não pode estar usando esses medicamentos, você tem que parar 30 dias antes. Então eu peguei e fiz a minha parte também. Como eu peguei, falei: não, agora é tudo ou nada, né? Eu tenho que perder esse peso. Foi quando em dezembro eu fechei mesmo a minha boca, inclusive teve até a festa do Ano Novo, de Natal, e eu já era uma outra pessoa, eu já estava com a mente totalmente diferente, porque eu sabia o que eu queria, eu tinha um objetivo. Eu mal participei da festa, mas porque eu queria uma vida diferente, eu queria uma vida nova. E foi aí que tudo começou. Fui passando com os médicos, passei como pneumologista, graças a Deus tratei o pulmão, tratei aquela bactéria também que eu tava, né? Graças a Deus passou tudo e eu fui perdendo peso, fechei mesmo a boca. Claro que não vou dizer pra você que teve deslizes sim,
porque acho que todo mundo é ser humano, né? Mas eu tinha um alvo maior, um objetivo maior, que era chegar a eliminar esse peso. Aí eu tinha que perder 10 quilos. Quando eu passei com o doutor que me operou, que é o doutor Tiburcio, Paulo Tiburcio, aqui de Sorocaba, é um excelente médico. Foi quando ele falou que eu teria que perder 10 quilos. Quando eu passei com ele, eu já tinha eliminado um certo peso. Já tinha eliminado mais ou menos, acho que, se eu não me engano, quando eu voltei a passar com ele, eu já tinha eliminado quase 10 quilos. E ele me mandou perder mais 10, né? Perder mais 10 quilos para mim, sim, poder fazer a cirurgia. Fizemos todos os procedimentos para verificar o pulmão, o organismo, como é que tava. Graças a Deus estava tudo ok. Também fiz 10 terapias de fisioterapias pulmonar para ajudar, e isso me ajudou muito. E você que vai fazer a bariátrica, eu falo para você, isso é muito importante, você fazer a fisioterapia pulmonar, né? Que é muito bom. Não é legal de ir, não vou mentir para vocês, que é uma coisa legal de ir, não é legal, porém, ela é precisa. E como no meu caso que eu tinha a asma, na verdade ainda tenho, né, a asma, e eu fui mais fundo ainda. Foi quando eu fui passando com o pneumologista e fazendo fisioterapia pulmonar. E com nesse meio tempo também, eu comecei a fazer a natação, que me ajudou muito. Tanto me ajudou na respiração, quanto me ajudou na perca de peso também. Eu fazia hidro e natação. Eu ia todos os dias, fazia. Tinha dias que eu não ia porque eu estava muito cansada, não vou negar para vocês, mas eu ia. E eu comecei a gostar também da natação. Isso me motivava a ir cada vez mais. Resumindo um pouco, aí quando fui fazer a cirurgia, que eu emagreci aqueles 10 quilos, ele marcou a cirurgia para mim, né? E eu tinha batido, e eu tinha um pensamento que eu queria perder peso, o máximo de peso possível antes de realização da cirurgia bariátrica. Tem pessoas que não pensam assim, falam, já que eu vou fazer mesmo, eu não vou, deixa que depois eu perco. Não, eu acho que não. Quanto mais você for mais leve para a cirurgia, é melhor. Quanto mais peso você perder, é melhor. Porque a cirurgia em si, ela não é brincadeira, não é uma coisa simples. Então, quanto mais peso você perder, para você é uma segurança, é uma forma de segurança. E isso vai te ajudar muito, muito. Foi quando eu peguei e com a injeção eu eliminei 22 quilos. Eu parei de tomar a injeção, aí eu eliminei mais 8. Que deu um total de 30 quilos antes da bariátrica em si, eu consegui eliminar 30 quilos. Quando eu cheguei lá, eu estava 30 quilos mais magra. E isso foi uma vitória para mim, porque eu achava que eu nunca ia perder peso, eu achava que eu nunca ia sair daquilo. E ali eu já comecei a ver um pouco de mudança. Foi aí que eu decidi, né, que a bariátrica realmente era para mim, que eu precisava daquilo, né? E não vou negar, teve muitas pessoas que vieram e falaram, isso é perigoso, você não precisa, você consegue perder peso sem a cirurgia, você, sabe, muita gente fala, mas não sabe do que você passa. E é complicado você optar por isso. Eu acho que a pessoa que tem que decidir se ela quer ou não quer, né? E eu acho que tem vários fatores aí, né? Claro que a cirurgia não é brincadeira, uma cirurgia bariátrica não é uma brincadeira, que eu vejo que as pessoas às vezes nem é tão grande, né? Não é tão obesa, porque eu era uma obesa mórbida, eu era uma obesa de grau 4, o último grau, então eu necessitava dessa cirurgia, mas eu vejo pessoas aí que não precisam tanto e fazem mais por estética. O meu caso não era estética, o meu caso era caso de vida ou morte mesmo, porque eu precisava daquilo, porque senão eu ia acabar partindo, né? Vamos falar assim. Então, foi aí que eu cheguei e eu fiz dia 28 de maio, foi a realização da minha cirurgia. E me pergunta se eu estava muito nervosa, como que foi. Olha, eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia, eu nunca tinha entrado numa sala cirúrgica, eu nunca tinha tomado uma anestesia geral, né?
Claro que eu já tomei anestesias para você fazer endoscopia, mas nada que se compara com anestesia geral, né? Eu nunca tinha feito. Eu achava que eu ia ficar muito nervosa, que eu ia ficar em choque, né? Porque eu já sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa nervosa, né? E eu achava que eu iria. Mas eu pedi tanto a Deus, e era uma coisa que eu tava buscando, era uma coisa que eu queria, era uma certeza que eu tinha, que quando chegou o dia da cirurgia, eu tava super tranquila. Eu tava muito tranquila, que eu nem acreditava que eu tava tão tranquila como eu estava no dia. Eu fui bem tranquila. Quem tava mais nervoso era o meu esposo. Ele ficou um pouco mais, eu sentia que ele tava mais apreensivo, né? Mas eu não, graças a Deus, ele foi todo momento ele tava comigo lá e foi uma paz que eu senti. E foi aí que eu fiz a cirurgia. E hoje, graças a Deus, eu tô aí com acho que quase 3 meses vai fazer, né? Dia 28 faz 3 meses de cirurgia. Eu estou muito feliz com o resultado que eu venho tendo, né? Eu tô muito feliz porque realmente foi uma coisa que eu precisava. E eu acho que tudo tem seu tempo também. Falo que tudo tem seu tempo, tempo de Deus, porque naquela época, talvez se eu fizesse em 2019, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Porque em 2019, talvez eu teria feito por estética. Estética no sentido... Não, eu tava grande, eu tava assim... Mas eu acho que eu visava mais a estética do que hoje eu viso a saúde. Hoje é para um outro objetivo. Então minha cabeça hoje ela tá bem mais centrada no sentido de que é para a saúde. Do que foi para a saúde, porque eu precisava realmente do estágio que eu cheguei. De quase morrer para agora, né? Então eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Eu sou muito grata. Eu sei que eu tenho um caminho longo para percorrer ainda. Eu ainda quero eliminar aí uns 54 quilos, né? Se for permissão de Deus, se for tudo, né? Eu quero eliminar meus 54 quilos e ser uma pessoa saudável, uma pessoa normal, né? Não tive mais asma, só para avisar vocês, graças a Deus, desde que eu perdi os 30 quilos. Quando eu perdi os 22 quilos, eu já não tive mais crise de asma. E agora, graças a Deus, mais ainda. E época de frio, eu passava muito mal mesmo. Eu vivia com inalação, vivia com várias bombinhas. E graças a Deus, esse ano foi um ano assim de vitória, porque eu não tive nada, nenhuma crise. Nenhuma crise de asma eu tive. E eu sei que é também por causa da perca de peso. E isso já é uma grande vitória para mim. Só do fato de eu não ter que mais usar corticoide bombinha, isso para mim já é uma vitória. Mas é isso. Eu quis contar um pouquinho do que me levou a decidir por essa cirurgia. E eu falo para vocês que mesmo que as pessoas falem, desmotive você e você vê que você realmente precisa dessa cirurgia, vá em frente. Pode vir um obstáculo, pode vir as coisas no caminho, mas mantenha firme, mantenha a cabeça erguida, que você vai conseguir. Não é fácil, eu sei disso, porque eu passei por isso, mas procure se motivar por pessoas que já fizeram e que têm sucesso. E vá em frente. Se é seu sonho, se é o seu objetivo, vá em frente. Eu tentei desistir. Tentei desistir 2 vezes, né? Mas quando eu estava realmente no foco, realmente que eu vi que eu precisava, que era para minha saúde, foi aí que eu falei, não, agora vai, né? E foi a escolha que eu fiz assim, devia ter feito antes. Devia ter tido a cabeça que eu tenho hoje antes. Mas, como eu disse, tudo tem seu tempo. Mas faça assim. E não importa o que os outros falam ou não. Ai, que você vai ficar flácida. Ai, que isso, que aquilo. Não importa. Eu acho que se for para sua saúde, você tem que visar isso. Sua saúde. A qualidade de vida. Hoje eu tenho uma qualidade de vida bem melhor. Hoje eu consigo ir na academia. Eu consigo andar, coisa que eu não andava, né? Hoje eu posso. Então, eu desejo isso para você também que tá aí, que tá passando por uma dificuldade por causa da obesidade.
Eu desejo que você consiga se encontrar, que você consiga sair da zona de conforto também, porque às vezes a gente se coloca lá, a gente se coloca mesmo por medo ou por vergonha, mas que você consiga sair disso daí e iniciar o seu processo, seja ele por convênio ou pago, seja o que for, mas que você saia e você consiga ter esse objetivo, né? É isso. Eu quero poder estar aqui para ajudar vocês no que for, seja incentivando de alguma maneira ou mesmo conversando, né? Mas eu vou ficando por aqui e um beijo da Dai. E se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo para que possa chegar em outras pessoas que estão passando dificuldade ou que até mesmo tentaram desistir, assim como eu tentei desistir, mas que possa chegar nas pessoas que realmente necessitam. Curte muito esse vídeo, compartilha. E um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe cada dia mais vocês. Um beijo.